وصدوكم عن المسجد الحرام Deveria والهدي voltar e معكوفا abraçar o capeta. أن E eu perdi يبلغ a causa da محله religião. ولو Nós não رجال declarávamos que éramos muçulmanos. مؤمنون ونساء مؤمنات O que você vai يأتي explodir? الله Você não veio armado hoje, né? É برحمته bomba, من coisas desse jeito. يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Antigamente, nós não declarávamos que éramos muçulmanos. Embora que não tinha uma discriminação, nada. Eu tinha um pouco de receio de me declarar, mas a gente foi descobrindo que está num país democrático e não pode esconder, não pode ocultar a sua identidade. Infelizmente, assim, muita gente, mesmo que às vezes na brincadeira, quando você fala que é muçulmano, a primeira pergunta da pessoa, o que você vai explodir? Porque, pelo menos, eu já li o Corão inteiro 2 vezes e eu posso dizer para vocês que não tem lugar nenhum alguma coisa dizendo que se eu explodir eu vou ter 1000 virgens. Se Deus indica que eu não possa tocar numa pessoa cumprimentando ela, o que eu vou fazer com 1000 virgens? Você entra num determinado estabelecimento, a pessoa, hoje eu vou colocar uma bomba não sei aonde, aí você leva na brincadeira. Tinha uns amigos que falavam assim, você não veio armado hoje, né? Não veio com bomba. Quando teve o 11 de setembro, eu era criança, né? Mas as crianças também fazem brincadeirinhas, né? Bin Laden, vai explodir, coisas assim. Mas eu não sofri tanto assim. A minha prima usa lenço, ela sofreu muito mais, porque no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar. Eu ainda não usando véu, eu sou um pouco mais, como eu vou dizer, as pessoas não têm certeza, né? Aí quem sabe brinca, eles acham que as pessoas acham que a brincadeira não seria preconceito, mas na minha concepção é preconceito. Mulher bomba, coisas desse jeito. A mídia brasileira, infelizmente, ela é totalmente dirigida e manipulada, né? Então, se coloca muita informação que se transmite de emissoras europeias ou americanas e que não tem nada a ver com a realidade do que é o islamismo, né? Se colocam fatos pontuais como se a religião islâmica fosse partidária daqueles fatos pontuais. Então, nós percebemos a partir do movimento do 11 de setembro, né, que foi um movimento orquestrado por forças que nós não sabemos precisamente, né, quem foram, o que motivou essas pessoas a fazerem essa barbárie nos Estados Unidos. Acabou se criando toda uma ideia de uma guerra contra o terror, né, e esse terror teria o nome de islamismo, né, como em outras fases da história teve outros nomes, né. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is our return. La ilaha illallah. A religião islâmica sugere que a mulher use uma vestimenta que cubra o seu cabelo e o seu corpo, né? Porque a questão da atração entre os sexos, ela existe, né, entre homens e mulheres, mesmo porque Deus criou o homem e a mulher justamente por serem diferentes. Mas eu tenho uma amiga, a Paula, ela usa o hijab direto, né? Ela vai trabalhar com o hijab, ela está na rua, ela está de hijab, ela só tira o hijab dentro da casa dela. E antigamente até ela falava pra mim, Ana, passou uma pessoa, me disse tal coisa ruim, me chamou de terrorista, disse que eu devia voltar lá pro buraco da onde eu venho e tal. Mas teve uma vez que eu estava do lado dela, ela com o hijab, eu estava sem, e passou um senhor e disse pra ela assim que ela deveria voltar e abraçar o capeta ou coisas desse gênero assim. Porque o véu aqui no Brasil é muito mais difícil do que se eu não usar. Eu brinco que se eu andar sem roupa na rua, é mais fácil andar sem roupa na rua do que andar de véu. Porque o véu é meio taxativo, assim. Eu acho muito difícil usar véu aqui no Brasil. Talvez seja uma desculpa minha também, por ainda não achar que é o momento ideal para usar véu. Eu acho que aqui no Brasil chama muita atenção, as pessoas mexem muito na rua com quem usa véu. Portanto, há mulheres muçulmanas que usam o véu, né, e há mulheres muçulmanas que não usam o véu.
né? Então é uma questão relacionada a alguns pontos, né, fundamentais, como a situação econômica, né, dessa mulher. Porque o maior problema que nós temos no Brasil é com relação à aceitação do uso do véu na sociedade brasileira. A questão não está na mulher muçulmana querer usar o véu. Isso ela quer seguramente, ela não tem dúvida nenhuma. Mas o que nós temos sentido ultimamente é que não há um preparo ainda da sociedade brasileira em poder entender o uso do véu pelas mulheres brasileiras. As pessoas não entendem o que a gente, como a gente é, o que a gente faz. Como se a gente fosse, assim, muito diferente. As diferenças, claro, existem, mas as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, a gente não bebe, e isso é muito difícil, principalmente na faculdade. Mas é só uma religião, como se fosse uma coisa banal. Pra mim é importante, as pessoas não é. A questão do resguardo. Eu, como homem muçulmano, não toco em mulher nenhuma que não seja minha esposa, minha mãe, minhas irmãs ou minhas tias. Muitas pessoas não entendem isso, principalmente na hora que elas vão te cumprimentar. Quando a mulher estende a mão para te dar a mão e você fala, não, eu não posso tocar em você, bastante gente acha bonito. É bonitinho e tal, mas ninguém entende a essência de não ter esse toque, que é por causa de uma parte religiosa. Aí você acaba colocando, que é devido à religião, aí a primeira frase que você escuta é, nossa, mas que mal tem dar mão para uma pessoa? Se é aconselhável que não se faça, não quer dizer que é pecado, mas como eu disse, é aconselhável que não se faça. Então, o ideal é não fazer. A própria condição de ser um país catolicamente predominante católicos impede muitas atividades. Por exemplo, sexta-feira poder rezar é complicado, tem que correr do trabalho para cá, para voltar correndo, quer dizer, você não tem aquela como domingo para os católicos, né? Que é feriado, que é fechado, que tudo. Os nossos feriados religiosos é complicado, a gente não pode ter esses feriados, mas nada que a gente não dê uma contornada, não possa nos voltarmos um pouquinho a Deus, rezar e exercer a nossa fé. Existem algumas dificuldades, mas por outro lado, se a sociedade brasileira é permissiva com relação a alguns comportamentos que na ótica islâmica são repreensíveis e são proibidos, por outra, a sociedade brasileira ela é muito amistosa, muito aberta, né? Nós brasileiros somos muito calorosos, né? Respeitamos muito a diversidade, e isso é algo que fica muito patente nas declarações, inclusive, de imigrantes que vêm do Oriente Médio para cá. Eles admiram essa liberdade que nós temos na sociedade brasileira. Olá, bom dia. Se quiserem entrar, só tirar o sapato e empresto uma capa para as senhoras, ok? Obrigada. Vou colocar a capa porque a blusa tá decotadinha, tá? Não tem problema. Por favor, só manter fechado. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Obrigada. Desde criança, eu estudo com o Hussein e ele foi o meu primeiro contato para a religião. Mas desde pequeno eu tive sonho de conhecer o Egito. E com o avanço da internet, tudo ficou mais fácil, eu podia me comunicar com todo mundo do outro lado do mundo. Eu comecei a conhecer as pessoas do Egito, porque até então eu queria conhecer esse país. Já estava com a passagem tudo comprado, já tinha colocado na minha cabeça, agora eu vou pro Egito e tal, beleza. Eu comecei a querer saber um pouco mais da cultura, porque eu sei que lá é diferente do que aqui. Então, foi onde eu conheci o Muhammad Ali. E acabei me apaixonando, né? Amor de internet, coisa tudo normal hoje. Eu sempre passava na frente da mesquita também, sempre via a mesquita fechada e eu tinha curiosidade de entrar para conhecer. E daí voltei a conversar com meu amigo Hussein, com o meu destino. Aí eu reencontrei ele num site de bate-papo da UOL. Aí eu falei pra ele, Hussein, eu tô com um problema, expliquei pra ele a situação e tal. Ele disse assim, eu tenho uma amiga, o nome dela é Paula, ela é da mesquita, ela vai te ajudar com o Islã. E eu aí comecei a frequentar a mesquita. Eu passei um bom tempo da minha vida, assim, relativamente distante dos assuntos da religião, do espírito. E a partir ali dos meus 30 anos eu voltei a me interessar. Até a minha esposa, na época não era esposa ainda, era noiva, ela um dia comentou comigo assim, pois é, Omar, eu tenho certeza que se um dia você voltar a professar uma religião, você vai ser muçulmano. E eu até dei risada, né? Mas já havia um interesse, ainda que muito pequeno assim, em investigar um pouquinho melhor essa religião. E aí resolvi me aprofundar na busca desse conhecimento.
e comecei a aprender que o islamismo era muito mais do que dizia a mídia, né? Tinha uma mensagem espiritualista, humanista, pacifista muito importante. Eu sempre fui uma pessoa que questiona muito sobre a religião. Eu fiz todo o que concerne a religião católica pelos meus pais, com respeito a eles e porque é a religião da família, né? Mas quando fui crescendo sempre fui questionando muitas coisas que para mim não ficava bem, quanto à Trindade, de que Deus seja Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito. Não compreendia isso. Então eu fui questionando até que cheguei ao Islã, pela internet e através de amigas da rede social. E assim foi que eu consegui livros em espanhol sobre a religião. Eu fiz minha shahada lá no Paraguai, na capital. Desde a minha reversão ao islamismo, pelo menos na parte familiar, eu não tive mais problema algum. E na parte financeira, hoje eu sei que eu consigo viver com o que eu ganho e me contentar com o que talvez eu ache pouco, mas não falta. Então eu acho que essa é a visão que o islamismo coloca para ti e a visão que Deus quer que você tenha. De você fazer o quê? Você se contentar com o pão de cada dia. Para ser muçulmano não se pode se adentrar ao islamismo sem conhecer o islamismo. E a nossa preocupação especificamente é justamente isso, né? Como é que essa pessoa vai atuar depois de revertida? Ela tem conhecimento para isso? Ela sabe rezar? Ela sabe como é que ela terá que fazer o jejum? Ela conhece as leis islâmicas? Ela sabe o que é pecado ou não é pecado? Ela tem uma ideia do que é a peregrinação ou ir a Meca? Enfim, há muitos conhecimentos que se fazem necessários para ser um muçulmano. Então, com essa preocupação, a nossa comunidade de Curitiba, especificamente, trabalha dessa forma. Ela oferece um curso e gradualmente a pessoa passa a conhecer a religião até que ela chegue no momento em que ela se ache preparada, apta para se reverter ao islamismo. Sem imposição, sem que a gente force ou procure, digamos de alguma forma, impor à pessoa que ela tenha que se reverter ao islamismo. Não, muito pelo contrário. O islamismo é uma religião que se aceita e se segue pelo livre arbítrio. يعني الشاعر يعتبر الموتى على نوعين، ميت أفقي وهذا اللي احنا نعرفه، وفي ميت عمودي هذا اللي صعب أنه معرفته. A gente não coloca muito o assunto religião em debate, mas assim, por pai e mãe eu não teria uma aceitação muito boa, mas também vou dizer que não é uma aceitação ruim. Digamos assim, que eles se mantêm neutros, sabe? Não opinam. Mas pela minha avó, que é como se fosse minha mãe adotiva, e o fato dela ter 85 anos, ser uma pessoa de idade, que eu imaginei que seria mais difícil a aceitação, ela tem uma aceitação ótima, assim, de verdade, porque ela viu o quanto o Islã me fez bem, o quanto eu mudei graças a ele. Os meus pais, eles, vamos dizer, eles são neutros. Eles não têm problema de eu frequentar a mesquita, de eu aprender sobre a religião, de eu ir ajudar aos domingos os turistas, ele não tem esses problemas. Mas, toda vez que eu saio de casa, que eu coloco o hijab, eu vou à mesquita, minha mãe, por que você está usando isso? Põe isso só lá, não precisa sair com o hijab, não precisa usar isso, eu vou pra praia, vamos andar de roupa mais comprida, porque é a questão da religião e tal. Minha mãe, minhas tias, a família, nós que somos mais velhos já andamos de biquíni, você que é mais nova, por que você não vai andar? E tal, né? Quando eu tive vários problemas na minha casa, quando eu estive com o Mohamed, né, aqui, várias vezes a minha mãe dizia até mesmo para ele, olha, meu amigo, a Ana nunca vai ser a muçulmana que você quer. Então, assim, ela não tem a minha família, eles não criticam a questão de ir frequentar, fazer e tal. Mas eu sei que no fundo, se eu chegar a fazer a reversão e seguir da forma que se tem que seguir e a forma que eu quero seguir, eu vou ter muitos problemas em relação à minha família, porque eles não vão entender. Apesar da minha família não ser aquele cristão praticante, mas eles não vão conseguir compreender essa mudança, que praticamente vai ser uma mudança radical para os olhos da minha família, aos olhos da sociedade brasileira. Eu recebi muita rejeição da minha família mesmo. Agora, nesta última visita que eu fiz para ele na Assunção, na capital do Paraguai, agora eles falaram,
porque eles compreendem que minha felicidade é esta vida que eu tenho agora. Mas meu pai não compreende que eu uso o véu pela minha decisão e porque por amor a Deus, por amor a Allah, né? Ele pensa que meu marido me obriga a usar o véu e a usar esta vestimenta islâmica, mas não é assim. E eu sinto muito, porque ele às vezes que pensa que eu não gosto deles, que eu não gosto da educação que eles deram para mim, porque eu escolhi a religião muçulmana, mas eu falei muito para eles que não é assim. Eu tenho mudanças dentro de mim mesma, meu comportamento, meu entorno social, mas eu amo eles do jeito que eles são. A única coisa que meu pai não gosta é ver-me vestida desse jeito. Mas ele falou que se é minha felicidade, ele vai aceitar. Ele até sente vergonha para sair comigo na foto, mas eu sei que são provas que Allah põe para mim, para saber até onde chega a minha fé nele. Eu tinha uma filha maior do meu primeiro casamento lá no Paraguai. Ela morou 1 ano e meio aqui comigo, né? Ela sempre falava se eu ia dar a obrigação a ela de usar aquele lenço. Eu falei que nunca vou obrigar nada para ela. Porque assim como eu decidi um dia e escolhi o caminho do Islã, ela um dia vai escolher. E eu perdi a ela a causa da religião. Mas um dia ela vai compreender. Cheguei do Brasil não é por causa de precisa faz a vida. Cheguei como meu primo, ao meu parente me chamou. Eu achei aqui melhor. Achei aqui a vida mais tranquila. Em 1956, pisei em solo brasileiro. Eu tinha na época 15 anos e eu vim direto para Curitiba. A primeira desbravação foi em Curitiba. Comecei minha vida em solo curitibano. E o primeiro passo, o mais importante para mim foi aprender a língua portuguesa. Primeiro passo. Escrevia letra por letra, palavra por palavra, para poder aprender a aperfeiçoar o português. Primeira etapa. Eu fui feirante, eu fui ambulante, eu fui crescendo e eu fui mais tarde industrial. Casado, tenho 4 filhos brasileiros. Coluna grande. Cada um ajuda pouco. A igreja, a mesquita, a Deus ajuda também. Aqui teve um terreno. O terreno não tem nada. Mas amigo, parente, amizade, pagas pouco. Essa mesquita foi construída nos ombros dos muçulmanos. Não teve ajuda de pessoas de fora. Por último, no final da construção, ela recebeu uma ajuda financeira da Arábia Saudita e do Iraque também. Mas já estava erguida nos ombros dos próprios sócios, dos muçulmanos. Cada um contribuiu com um pedaço, com um pouco de dinheiro e de forças próprias também. Mesquita começa em 1972 oficialmente, né, como uma construção já pronta nessa data, né, mas o projeto data de 1969, que foi quando eles começaram a construção, adquiriram terreno, os imigrantes de origem libanesa,
que antes não tinham uma mesquita. Eles não tinham um local para se reunir, para fazer seus cultos, para fazer, enfim, as suas celebrações religiosas, né, os seus casamentos, os seus funerais, né. Chamam um arquiteto de origem árabe cristã, que seria o Kamal David Khoury, e foi o responsável pela construção da mesquita, né. Então, hoje, o ano passado, em 2012, nós fizemos 40 anos de existência dessa mesquita. E para nossa felicidade, a mesquita, nesses 40 anos, ela já é reconhecida como um ponto turístico na cidade de Curitiba. Então ela já não pertence mais só à comunidade muçulmana, né? Mas ela já recebeu turistas de todas as partes do mundo que você possa imaginar. Isso muito nos orgulha, porque ela está cumprindo com o seu papel como mesquita, né? Uma mesquita ela não é construída apenas para os membros árabes, né? Ou para quem fala árabe, né? O islamismo é uma religião universal que veio para toda e qualquer pessoa da face da terra que deseje conhecer o islamismo como religião. Quando você vai a um país árabe, que foi o meu caso o Egito, que é um país que se predomina o sunismo, jamais você vai ver um sunita rezando do lado de um xiita. Até porque para os sunitas de lá, xiitas não são muçulmanos. São qualquer coisa, menos muçulmanos. E isso é uma coisa que eu percebi, assim, essa falta de respeito, vamos dizer assim. Porque o nosso país é um país tão laico, a gente aceita as coisas com tanta facilidade, tudo, né? A gente respeita as diferenças, os segmentos que os outros têm. E lá eu percebi isso muito nitidamente. As pessoas... Não, muçulmano tem que ser sunita, é isso e acabou. Não existe outro muçulmano, não existe outra forma, não existe outra maneira. É essa e acabou. Nós aqui de Curitiba, nós temos uma mesquita só. É a única até então. Mas nós temos duas comunidades. As comunidades aqui são xiitas e sunitas. E nas orações de sexta-feira fica muito claro em que eles rezam juntos. Cada um com o seu tempo, da forma que tem que rezar, porque existe uma diferença entre as orações entre os sunitas e os xiitas. Mas um está do lado do outro rezando, eles estão juntos, eles estão rezando. Vai rezar essa cabeça xiita, essa cabeça sunita, porque ninguém faz diferença. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah. Eu aprendi que deve-se ter mais paciência, humildade, se deve estar mais pronto a ajudar o próximo, que a gente deve ter assim mais atenções às coisas que tem ao nosso redor, né? Que tem gente que reclama, a minha vida é ruim, isso é ruim, isso não é bom, mas se a gente for parar para olhar, existem pessoas que têm menos que a gente. Eu prefiro seguir o que eu acho certo, que é a minha religião, do que fazer escondido. Você tem que incorporar todos os preceitos, todos os princípios, todas as normas, todas as leis e toda a filosofia islâmica na sua vida como uma filosofia de vida. Eu já conhecia o respeito pelos pais, mas agora eu tenho muito mais respeito e amor a eles que antes. Se eu amava antes a ele, eu amo muito mais a eles. Porque o Islã me ensinou que fora o que eles foram, né? Da profissão deles, se não tem profissão alguma, eles são meus pais. Paz em todos os sentidos, espiritual, familiar, pessoal, digamos assim, uma saúde mental bem maior. Você começa a ver coisas simples com uma grandiosidade absurda. Você começa a perceber que sem aquele copo de água que é tão fácil você abrir a torneira, você não vive. O islamismo
de ponta a ponta, né, do começo ao fim, ele valoriza o ser humano. Os índices de violência nas sociedades islâmicas eles são baixíssimos, né? Exatamente por causa disso, desse respeito que se tem pelo outro e pela consciência clara que o muçulmano tem de que o meu próximo pode não ver, mas Allah está vendo. Então, assim, a religião ela me ensinou muito a ser mais amável, a ser mais simpática, a ser mais paciente e a esperar tudo no tempo de Deus, que Ele nunca falha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.